Salve galera, passar aqui agora para vocês, né, o conceito de SMC, ou melhor, Smart Money Concept, né? Vou colocar para vocês alguns pontos aqui que vocês têm que pegar de forma bem resumida, né, o que consiste isso, né? Então vocês vão aprender na prática a operar isso no mercado e ser lucrativo com isso aqui, né? Provavelmente você está nesse vídeo, você não ouviu falar disso a primeira vez, né? E se ouviu também, dá para você tirar muito assunto disso aqui, mas você tem que ter um conhecimento mínimo de mercado, né? Não vou chegar falando o que é candle, né? O que é um order block, uma região de demanda ou algo assim, né? Então, o Smart Money Concept, né? O famoso SMC, né? Ele se conceitua no dinheiro inteligente do mercado, ou seja, é como o dinheiro é gerido, né, pelas grandes instituições, né? Como, por exemplo, os bancos, né? Que estão dentro do mercado, né? E nisso tem várias teses e vários conceitos criados em cima, né? Por exemplo, a gente tem a manipulação, né? Tem várias armadilhas dentro do gráfico, né? Então, é o que separa os grandes players, né? O que conseguem, né, surfar nos grandes movimentos e pegar toda essa grana disponível no mercado, né? Dos pequenos, ou seja, dos peixinhos, das sardinhas do mercado, que 90% das vezes vão ser liquidados desse gráfico, né? Ou seja, vão sempre tomar stop, vão sempre sair perdendo, né? Então, o Smart Money consiste basicamente nisso, né? E não diferente de tudo que funciona, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Ou seja, tudo que funciona na vida é em forma de equilíbrio, ou seja, aqui não é diferente. A gente, por exemplo, podemos olhar em relação ao mercado, né? Ou a um preço e venda de várias coisas, né? O que acontece quando você tem alguma coisa que está cara demais, né? Ou seja, a gente tem um produto, né, que está muito caro, né? As pessoas fazem o quê? Vende esse produto, né? E não funciona diferente no mercado, né? Mesma ideia. Quando o gráfico ele está muito caro, né? O gráfico está muito caro, as pessoas vai vender, né? Quando o gráfico está muito barato, o que as pessoas vão fazer? Vai comprar, né? Por isso, o gráfico ele nunca, em nenhuma hipótese, vai andar de forma sempre em linha reta, né? Por isso que ele sempre vai fazer escadas e escadas. Chegou na região que está muito cara, vai ter força vendedora, chegou na região que está barata, vai ter força compradora, né? E a gente tem as tendências por conta disso. A gente está tendência de alta, sempre vendendo, comprando, até mudar a tendência para baixa, na mesma ideia, vendendo, comprando, de forma, né, que a gente consiga movimentar o mercado, né? Isso é o sinônimo do SMC, né? E aí tem várias coisas que a gente tem que ter por cima, né? Inclusive, vou pegar o exemplo aqui no gráfico, né? Vamos lá. A gente sempre vai olhar a esquerda do gráfico para começar a fazer nossas operações, né? E com isso a gente tem várias coisas que a gente consegue olhar. Isso aqui eu estou no high time frame, né? Ou seja, eu estou num tempo macro aqui nesse mercado. A gente tem vários pontos de interesse aqui, né? O que acontece? A gente tem vários pontos de interesse aqui em uma região premium, ou seja, a gente está nesse momento aqui, né? A gente tem uma clara tendência de queda no gráfico, né? Ou seja, a gente tem um range de queda no gráfico aqui, claro, a gente vê esse range de queda no gráfico, né? E aí a gente tem alguns pontos de interesse aqui. O que seria ponto de interesse? Tem algumas regiões propícias ao preço respeitar, né? Dentre eles pode ser bloco de ordens, né? Tanto regiões de demanda quanto regiões de oferta, né? Podem ser FVGs, que são regiões de balanço, né, entre gráficos. Por exemplo, se for uma região de desbalanço, né? Os gráficos não respeitar todos esses tipos de regiões. Isso aqui são pontos de interesse, que são os famosos POIs, né? Então a gente tem um bloco de ordens aqui, né? Ele acabou sendo testado logo aqui na frente, e a gente tem uma armadilha, né? Que foi as famosas induções que eu acabei falando, né? Geralmente sempre antes de alguma região de ponto de interesse, né? A gente vai ter alguma indução ou alguma manipulação. Nesse caso aqui está a liquidez presente que foi capturada, ou seja, a gente tem um topo. Muita gente quer sardinha no mercado, muita gente que não sabe o smart money, ou seja, muita gente não sabe o real significado do preço inteligente, né? Vai acabar entrando aqui, por exemplo, um suporte e resistência. No caso, isso aqui serviria como uma resistência, né? Então o preço bateu nessa região, né? Ele até tentou respeitar, né? Fazendo esse movimento aqui, né? Segurando um pouco o preço nessa região, mas não adiantou, acabou rompendo, capturou todas as liquidezes, stop losses que o pessoal colocou aqui em cima, né? Acabou capturando tudo e liquidando geral, né? E aí a gente teve nosso gráfico aqui, né? Respeitando essa região de bloco de ordens laterais, ou seja, esse ponto de interesse, né? E como eu acabei falando, como tudo, né? A gente tem uma manipulação e indução.
aqui a gente iniciou outro range, né? Ou seja, a gente alinhou o tempo macro, que é queda, com o tempo micro está começando a ser alinhado com queda também, né? A gente aqui já pode filtrar nosso gráfico em 15 minutos. Antes disso, deixa eu delimitar esse bloco de ordens aqui em tempo macro. Quanto maior o tempo que você conseguir achar um bloco de ordem, mais eficaz ele vai ser, né? Coloca isso na mente de vocês, né? Mas tem que ter tudo, tem um contexto, né? Não necessariamente vai sair procurando bloco de ordens macro no gráfico, né? E achando que tudo isso que está lá vai ser respeitado. Na maioria das vezes, se for olhar superficialmente, na maioria das vezes até que sim, mas não podemos olhar só isso, né? Aqui a gente tem um range, né, em um LTF, ou seja, um low time frame, em tempos menores, nesse caso em 15 minutos, né? Ou seja, a gente procura uma região que seja uma região que esteja cara, né, para todo mundo vender. Ou seja, a gente pode traçar, por exemplo, isso aqui no nosso range, né? Premium Scout, aqui a gente tem 50% da região, ou seja, a gente tem, como é que eu posso dizer? A gente tem metade dessa região, tem 50% dessa região aqui, né? E aí o preço ele acabou interagindo acima dessa metade da região, ou seja, começou a ficar caro. Assim que ele consegue ultrapassar 50% de algum range, nesse caso é desse range aqui, né? Ele fica caro, né? E acabou buscando, né, interagindo com esse order block que a gente acabou marcando ali, essa região de ordens, né? E como eu havia falado, o mercado é fractal, tudo que acontece em tempo mais alto acontece em tempos menores também. Acabou liquidando isso aqui, ou seja, tem mais uma indução aqui, ou seja, sempre antes de uma região forte, sempre tem alguma coisa induzindo, né? Geralmente, se não tivesse essa indução aqui, isso aqui poderia ser a própria indução, né? E aí o gráfico poderia estar buscando algumas regiões mais acima aqui, né? E ele que dá esse ponto aqui também, mas como, né, eu acabei falando, aqui foi a própria indução, né? Ele acaba interagindo com esse gráfico. E a gente tem quem opera swing trade, por exemplo, né? Poderia colocar na interação no início, né, desse bloco de ordens aqui, colocar um stop acima, né? Interação com 2 para 1, 3 para 1, dependendo, né? Só que, por exemplo, isso aqui é gráfico, essa aqui é uma operação para várias horas, né? Então, um swing trade às vezes demora dias, né? Porque ele pode ficar mais lateral. Mas caso operem, isso não é um swing trade na real, isso é um day trade, podemos dizer, né? Porque tem 15 minutos, né? Swing trade seria, por exemplo, isso aqui, né? Aqui a gente tem, a gente pegar uma operação aqui, a gente teria que aumentar um tempo em 2 horas mais ou menos, aqui seria um swing trade, né? Aqui, como a gente está 15 minutos, ainda é considerado um day trade, né? E caso queira filtrar um pouco mais essa operação, a gente poderia filtrar um pouco mais, né? O que a gente poderia ver aqui, na real, 15 minutos, a gente tem um break block aqui, ou seja, um outro ponto de interesse aqui nessa região, né? Aqui 5 minutos, deixa eu apagar isso aqui. O que é um break block, né? É um bloco de ordens, né? Ou seja, uma região de bloco de ordens, um movimento grande institucional, sem nem mitigar essa região aqui, né? Ou seja, foi tão forte que nem mitigou e acabou deixando institucional aqui para a gente pegar nossas entradas, né? Ele acabou respeitando essa região, né? A gente tem um outro D-block aqui, né? Acabou subindo um pouco mais para cima, querendo buscar esse D-block, né? Buscou um iníciozinho dele, então poderia pegar esse trade aqui também, ó. No meio desse, né? Um stop aqui acima, né? Por que o stop aqui acima? A gente pode ver que o mercado ele está tão bearish, ou seja, ele está tão em baixa, né? Que ele não teve força nem para buscar 50% dessa região, né? Ele já está tão barato que a gente pega um range em tempos menores aqui, né? Ele não conseguiu nem buscar acima de 50%. Ou seja, essa região ela já está tão barata, né? Ela não consegue nem ficar um pouco mais cara e buscar 50% desse range aqui, né? Pra gente conseguir buscar alguns outros pontos de interesse aqui acima, né? Então é bom a gente se antecipar para não perder trade sempre, né? Principalmente que a gente tem 5 minutos aqui, ou seja, talvez 5 minutos pode ser um stop grande, né? Mas a gente aumenta o tempo gráfico, por exemplo, aqui a gente consegue ver que não é um stop muito grande não, né? Aqui, por exemplo, esse gráfico desse aqui daria para soltar um 3 para 1 tranquilamente, ok? Então é isso que funciona, em princípio é assim que funciona nosso Smart Money Concept, né? E aí a gente tem vários padrões de entrada. Nesse caso a gente tem uma quebra de estrutura, né? O MSS, né? Seria um MSS.
ou choque, como alguns chamam, né? É uma estrutura, né? A gente tem um topo perdendo o topo anterior, formando um fundo, esse fundo é perdido, né? Isso faz um MSS, a gente só tem um reteste. Isso aqui é fractal, funciona para vários tempos gráficos, né? A gente tem um tempo gráfico menor, a gente tem um tempo gráfico maior, que também tivemos essa quebra de estrutura aqui, ou seja, tivemos esse MSS aqui nessa região, né? Cadê o MSS aqui? Ao mesmo tempo, a gente colocar em tempo high time frame, né? Ou seja, um tempo aí bem macro, a gente consegue ver outro MSS aqui, ó. Porque isso aqui a gente está falando no gráfico diário, um tempo bem mais macro, né? A gente consegue ver todo esse MSS aqui, né? Inclusive nesse range aqui, a gente está indicando queda nele também, né? Porque a gente coloca esse range aqui, a gente vai ver que metade desse range aqui, o preço subiu acima dessa metade, na real. Isso aqui, ó. A gente pode ver que o preço está interagindo, né, com acima dessa metade desse range, ou seja, está ficando caro, né? Então, a gente tem todo um alinhamento, né, de tempos gráficos aqui, né? E o CMC se baseia praticamente nisso, né? Tudo que está caro vende, tudo que está barato compra, né? Então, se delimita ranges para fazer isso aqui, né? Então é isso, galera. Por hoje é só. Ensinei de forma abreviadamente no SMC aqui, né? E espero que vocês consigam usar isso aí, né, na análise de vocês, né, através do setup que vocês usam, né, para pegar algum trade, né. Isso aqui é uma baita de um conceito, né. Logicamente, isso aqui é uma forma bem resumida de explicar isso aqui para vocês entenderem, né, porque isso aqui é muito além disso, né, tem muitas coisas aqui por trás, né. Provavelmente mais para frente deve ter mais alguns vídeos explicando, mas assim, se baseia bem de forma exemplificada nisso aqui, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima aí. Fui.